Meus queridos irmãos, que a graça do Senhor seja conosco nesta manhã. Vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro dos Salmos, o de número 3. Livro dos Salmos, o de número 3. O tema da mensagem nesta manhã é o que fazer quando o mundo parece desmoronar. O que fazer quando o mundo parece desmoronar? Vamos ler a palavra do Senhor. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que me exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém. Deus querido, nós estamos diante da tua palavra e nós cremos que ela é a verdade, portanto é inspirada, é inerrante, é infalível e é suficiente para todas as coisas. Ó Deus querido, fala ao nosso coração nesta manhã. Fala, Deus, meu Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, nossa rocha e nosso Redentor. Oramos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que fazer quando o mundo parece desmoronar? Não há momentos assim na nossa vida? Não há momentos quando nós enfrentamos perdas enormes, perdemos coisas importantes, perdemos o emprego, de onde tiramos o nosso pão, enfrentamos doenças graves, um diagnóstico que não estava no script da vida, sofremos injustiças de todos os lados, quando nós vemos a nossa família em crise, quando parece que tudo se abala ao nosso redor. A Bíblia fala de muitas pessoas que enfrentaram momentos assim como Jó, que num só dia perdeu todos os seus bens, perdeu a sua família, perdeu a sua honra, perdeu a sua saúde. Jesus já havia dito com letras maiúsculas, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Portanto, irmãos, nós como crentes não estamos isentos de enfrentar lutas. Mas há momentos que parece que o mundo desaba na nossa cabeça. Parece que os nossos fundamentos são retirados. E parece que nós estamos nos vendo nos escombros da vida. O que fazer em situações como essa? Como é que nós reagimos? O Salmo de número 3 nos ensina como lidar com isso. O Salmo de número 3, irmãos, é um salmo muito precioso. Como você pode ver, ele foi escrito por Davi, e o contexto está explícito no tema deste salmo. Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. E eu preciso lembrá-lo que Davi era o rei de Israel. Davi cometeu o pecado com Batseba, assassinou o marido dela, pagou um preço muito caro por conta disso. Mas diz a Bíblia que um dos filhos de Davi violentou a sua meia-irmã, e Absalão então quis vingá-lo e matou, e foi perseguido, exilou-se de Israel. Depois Davi acenou misericórdia para que ele voltasse a Jerusalém, e Absalão então volta, e a porta da cidade começa a cooptar o povo, e Absalão então faz um grande levante contra Davi. Absalão queria usurpar o trono do seu próprio pai, e Absalão então arregimentou um grande exército. E a Bíblia diz que Davi teve que sair com a sua família, alguns servos, fugido, descalço, chorando, humilhado.
E Davi agora passa a ser perseguido pelo seu próprio filho. Você consegue imaginar isso? O filho que você criou, que você educou, que você sustentou, agora perseguindo você, tentando tirar a sua própria vida, depois de ter usurpado o seu trono. É nesse contexto que Davi escreve o Salmo 3, irmãos. A vida de Davi foi do trono, irmãos, ao buraco, da glória à humilhação, das alegrias à tristeza. E agora Davi, irmãos, se vê perseguido pelo seu próprio filho, e o mundo está desmoronando sobre a cabeça dele. De rei a perseguido. Esse é o contexto do Salmo 3. Eu volto à pergunta: o que fazer quando o mundo parece desmoronar sobre a nossa cabeça? O Salmo 3 é a resposta para isso. Davi aqui apresenta 4 caminhos, 4 atitudes que nós devemos tomar quando o mundo parece desmoronar sobre a nossa cabeça. A primeira coisa que eu e você devemos fazer é levar a nossa dor ao Senhor, é expor diante do nosso Senhor, de maneira honesta, de maneira sincera, as nossas dores, irmãos. Não é isso que diz o texto, versículos 1 e 2, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Veja, o número é grande. Depois ele diz, são numerosos que se levantam contra mim, são muitos, perceba, é muita gente se levantando contra mim. De fato, havia um exército atrás de Davi, perseguindo, e Davi está fugindo agora pelos vales, pelos desertos, pelos antros da terra. Davi está se escondendo com a sua família para não ser morto pelo seu próprio filho. E Davi está dizendo, Senhor, são muitos, os inimigos são muitos. Mas o problema de Davi não era apenas externo, era um problema interno também. Sabe por quê? Porque o versículo 2 assim, são muitos os que dizem de mim, literalmente no texto hebraico é, Senhor, há muitos que dizem a minha alma, dizem lá dentro do meu coração, não há em Deus salvação para ele. É como se Davi estivesse dizendo, olha, nem Deus pode te ajudar. Às vezes as pessoas pensam isso, podem não dizer, mas pensam, nem Deus pode livrá-lo. Nem Deus pode fazer tal coisa. E as pessoas então diziam para Davi, pessoas que antes eram amigas de Davi, que caminhavam com Davi, agora estão dizendo para ele, Davi, nem Deus pode te ajudar. Isso aqui na verdade era um atestado de óbito antecipado. Davi, você vai morrer, é uma questão de tempo, Davi, o seu fim está chegando. Irmãos, Davi aqui então, diante disso tudo, ele expõe o seu coração diante de Deus, ele rasga a sua alma diante de Deus. Davi aqui está com o seu coração esmagado, e por isso ele está abrindo o seu coração diante de Deus. E é isso que nós temos que fazer, irmãos, sem medo, sem vergonha, sem temor, nós temos que expor diante de Deus as nossas dores, as nossas angústias, os nossos medos, as nossas ansiedades. Não é isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4:6? Que nós devemos levar tudo a Deus em oração, tornar a nossa ansiedade conhecida diante de Deus pela oração e pela súplica. É isso que nós devemos fazer. Como disse Hebreus 4:16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de acharmos graça e misericórdia para socorro em ocasião oportuna. Quais são as suas lutas? Quais são os seus temores? Leve a Deus em oração. Seja honesto com Deus. Não tenha medo. Um filho não pode ter medo de expor as suas lutas aos seus pais. Um filho não pode ter medo de rasgar o seu coração diante de Deus. Leve as tuas dores. Leve as tuas lágrimas. Leve os teus medos em oração diante do Senhor. O que fazer quando o mundo parece desmoronar? Segunda grande verdade, declare a sua confiança no Senhor, versículos 3 e 4. Agora veja como Davi aqui dá uma guinada. De um lado ele está expondo a sua dor diante do Senhor,
Mas do outro lado, ele declara a sua confiança no Senhor. É uma declaração da sua fé, da sua crença. Ele diz: porém tu, Senhor, ou seja, eu estou sofrendo. Porém tu, Senhor, veja as expressões que Davi usa: és o meu Senhor, o meu escudo, és a minha glória, é o que exalta a minha cabeça, com a minha voz clama ao Senhor. Davi usa aqui 4 expressões. Primeiro, Deus é o meu escudo, o meu protetor. Nenhum soldado vai para a guerra somente com a sua espada, ele precisa do seu escudo. E ele olha para Deus então e vê essa metáfora do escudo dizendo: o Senhor é minha proteção, mas o Senhor também é a minha glória, ou seja, é aquele que me exalta. O Senhor é minha força nos dias de luta, mas o Senhor também é aquele que levanta a minha cabeça. Isso fala de restauração. Davi sai do palácio humilhado, descalço, fugitivo. Imagine ter que abandonar tudo, pegar a sua mulher e filhos, e ele sai cabisbaixo, humilhado. Mas ele fala para Deus: o Senhor é aquele que me exalta a cabeça, é aquele que me levanta, que me faz olhar além das circunstâncias, além das dificuldades, além dos problemas, além das intempéries. Mas o Senhor também é aquele que ouve a minha oração. Isso fala de comunhão. Davi, ele tinha experiência com Deus, de orar e saber que Deus o ouvia. Meus irmãos, é exatamente isso que nós devemos fazer. Nós devemos declarar a nossa fé nos dias difíceis da nossa caminhada. Nós devemos olhar para o Senhor e nos lembrar de quem Ele é, e não somente aquilo que Ele faz, mas especialmente aquilo que Ele é. O Senhor é a nossa proteção, o nosso escudo, o nosso baluarte, a nossa rocha, a rocha da nossa salvação. E nós precisamos nos lembrar que foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus confiou no Pai nas horas mais difíceis da sua caminhada. E Ele continua ao nosso lado nos momentos difíceis da nossa caminhada. Hebreus capítulo 7, versículo 25 diz que Jesus intercede por nós junto ao Pai. Neste exato momento, Jesus não está assentado num trono, olhando as coisas acontecerem aqui embaixo, mas Ele está orando por nós, intercedendo por nós. Ele é aquele que nos dá acesso à presença do Pai, é aquele que restaura a nossa dignidade, que é a nossa proteção, que é a nossa rocha, o nosso amigo, o nosso conselheiro, o nosso companheiro fiel. É aquele que levanta a nossa cabeça nos dias difíceis da nossa caminhada. Declare a Deus a sua confiança. Quando os problemas te atacarem de um lado e do outro, quando o mundo parecer desmoronar na sua cabeça, lembre-se de quem é Deus. Lembre-se que o Senhor é o seu escudo. Ele vai estar com você em todo o tempo. Mas em terceiro lugar, queridos, não basta apenas expor a sua dor diante do Senhor. Não basta apenas declarar a sua confiança. É preciso, em terceiro lugar, descansar na paz do Senhor. Veja o que diz os versículos 5 e 6. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Ora, como é que um homem que está fugindo de um exército, pelas montanhas, pelos vales, pelos desertos, é capaz de deitar e dormir a noite toda? A gente, por muito menos, fica angustiado, sabendo que na segunda-feira tem um boleto, ou que naquela semana tem um desafio, tem uma coisa grande para pagar, um problema para resolver, uma situação difícil para ser tratada, e a gente, por muito menos, perde o sono. Mas como é que Davi era capaz de deitar, pegar no sono? Por quê? O texto responde: acordo porque o Senhor me sustenta. Irmãos, que verdade fantástica. O Senhor me sustenta. A paz que Davi sentia, irmãos, não era a ausência da guerra, mas era a certeza de que Deus estava com ele, de que Deus haveria de sustentá-lo. O Senhor me sustenta. Irmãos, é preciso descansar no Senhor. É preciso saber que o Senhor está cuidando de todas as coisas. A Bíblia não diz
que aos seus amados o Senhor o dá enquanto dorme, dá o quê? Dá a paz, o cuidado, a provisão, o sono tranquilo do justo. O crente precisa aprender a descansar no Senhor. Não foi isso que Jesus disse? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não como o mundo a dá. A paz de Cristo é uma paz que reina no nosso coração. Assim como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é minha alma para contigo. Não foi isso que Davi disse lá no Salmo 131? Irmãos, nós não lemos isso no Salmo 46? O Senhor é meu refúgio. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós precisamos descansar, irmãos, nas mãos onipotentes do nosso Deus, que dirigem a história, que sustentam o universo. Nós não temos o que temer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor está no controle da nossa vida, irmãos, e nós precisamos aprender a descansar nele. E veja, Davi tinha tanto essa paz, ele afirma no verso 6, eu não tenho medo de milhares do povo. Quer dizer, eu não tenho medo dos meus inimigos que tomam posição contra mim de todos os lados. Eu não tenho medo porque o Senhor é por mim. O Deus de Jacó é o meu auxílio. Nós temos que aprender a descansar nesse Deus maravilhoso. Em quem você descansa? Em quem você descansa? Na sua sabedoria, nos seus recursos, no seu conhecimento, ou você descansa em Cristo, o príncipe da paz? E quarto e último lugar, o que fazer quando o mundo parece desmoronar? Primeiro, leve a sua dor ao Senhor, abra o seu coração, rasgue a sua alma diante do Senhor, mas também declare a sua confiança no Senhor. O Senhor é minha proteção, o meu rochedo forte, o meu refúgio, o meu libertador. Mas também agora é hora de descansar. Você orou? Você declarou? Você descansou? Qual é o último passo então? Em quarto lugar, espere na salvação do Senhor. Versículos 7 e 8. Levanta-te, Senhor, levanta-te. Ele está dizendo, Senhor Deus, haja. Essa é a metáfora para levantar. Haja, Senhor, faça alguma coisa, Senhor. E veja, irmãos, que Davi não usa qualquer palavra. Ele não usa aqui a palavra Elohim, que é a palavra Deus em hebraico. Ele não usa a palavra Adonai, que é a palavra Senhor com letras minúsculas. Mas ele usa a palavra Senhor com letras maiúsculas, que é o nome próprio do Senhor. É o Yahvé, é o Jeová, é o Senhor dos exércitos, é o Deus da aliança. E Davi então fala, levanta-te, Yahvé, levanta-te. É claro que aqui não é um imperativo para o Senhor, ele não está ordenando que o Senhor faça, mas é um pedido humilde de um homem cujo mundo está desmoronando na cabeça. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Aqui Davi está falando de uma verdade futura, mas que não tinha acontecido. Mas ele coloca isso no passado como se isso já tivesse acontecido. É o que nós chamamos na língua hebraica de o perfeito profético. É quando o profeta escreve uma coisa que vai acontecer, mas ele escreve no passado como se tivesse acontecido. Mas como é que alguém escreve que alguma coisa já aconteceu, se ainda não aconteceu? É uma certeza que ele tinha, é o perfeito profético. Ou seja, eu sei que isso vai acontecer, porque eu sei quem é Deus. Então Davi coloca isso como se já tivesse acontecido, porque ele sabe que Deus vai fazer.
Ele sabe que Deus vai destruir os inimigos, que assim como um animal vai ser ferido pelo seu dono, Davi sabe que Deus vai ferir os inimigos. Davi sabe que Deus vai destruir os ímpios no final das contas, porque Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Mas Davi termina, irmãos, falando aqui de uma grande verdade: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Irmãos, a palavra salvação no Antigo Testamento é uma palavra maravilhosa. A palavra salvação tem como raiz a palavra Yeshua. Daí vem o nome de Jesus, Yeshua, aquele que salva. Então Davi aqui tem uma visão messiânica de Jesus. Do Senhor é Jesus, do Senhor é a salvação. Ele sabia que no tempo certo, na hora certa e do modo certo, o Senhor viria para vencer. O Senhor salvaria o seu povo, julgaria os ímpios e cumpriria as suas promessas. Davi sabe que o Deus da salvação haveria de abençoá-lo e abençoar o seu povo. Queridos, Jesus é a nossa salvação. Não só a salvação no sentido soteriológico, de salvação de pecados e de vida eterna, mas Jesus é a nossa salvação também nas horas difíceis da nossa caminhada. Quando parece que o mundo desmorona sobre a nossa cabeça, Jesus está ao nosso lado para nos salvar, para nos sustentar, para nos ajudar. Do Senhor é a salvação. Jesus é aquele que venceu o pecado, que venceu a morte, que venceu Satanás. Nós não temos o que temer, queridos. Sabe por quê? Porque na hora certa o Senhor vem para nos salvar. Isso é uma promessa, não é uma hipótese futura, é uma certeza bendita, gloriosa. O Senhor sempre vem para nos salvar, de um modo ou de outro, Ele sempre vem para nos salvar. Essa é a certeza de Davi, e essa tem que ser a nossa certeza. Nós temos um Cristo que nos salva, e a Ele seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Para concluir, irmãos, esta breve mensagem: o que fazer quando o mundo parece desmoronar? Primeiro, leve a sua dor ao Senhor. Quais são suas lutas hoje? Leve tudo ao Senhor. Segundo, declare a sua confiança no Senhor. Lembre-se, não foque no problema, foque no Senhor. Quem é Deus para você? A sua fortaleza, a sua rocha, a sua cidadela, o seu refúgio, a sua fonte de segurança, a âncora da sua alma. Quem é Jesus para você? Terceiro, descanse na paz do Senhor. Você orou? Você declarou a sua fé? Descanse. Entregue nas mãos do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Quem se entrega, descansa. Mas quem descansa, espera. Em quarto lugar, espere na salvação do Senhor. Abraão esperou 25 anos. Jó esperou por muito tempo. E todos nós precisamos esperar para que Deus haja ao nosso favor. Deus vai agir no tempo dEle, do modo dEle. Deus vai agir, irmãos. Não tenham dúvida disso. O nosso Deus sempre nos salva. Sempre. Isso é uma verdade insofismável. Insofismável. Mas esse salmo, irmãos, encontra o seu cumprimento na pessoa de Cristo. Todo este salmo aponta para Cristo. Sabe por quê? Assim como Davi, Jesus também foi traído. Jesus também foi perseguido. Jesus também foi humilhado. Jesus também teve que caminhar no deserto. Jesus sofreu muito mais do que Davi, irmãos. Ele foi vendido, foi traído, foi rejeitado, foi humilhado.
Jesus, na hora mais difícil da sua vida, na hora da sua morte, ele foi rejeitado pelos céus, porque se tornou um pecador em nosso lugar. Jesus foi rejeitado pelo inferno porque era santo demais. Jesus foi rejeitado pelos homens porque pregou a verdade. Ele sofreu muito mais do que Davi. Mas tem uma coisa interessante aqui. O texto diz que Davi, no verso 5, deitou e dormiu e acordou. Jesus também dormiu na sua morte. Mas ele se levantou da morte para se assentar no trono. Davi dormiu, acordou e foi restituído ao seu trono pela graça de Deus. Jesus dormiu na morte, levantou-se dela e assentou-se no seu trono, e ele reina soberanamente. Então o Salmo 3 não estava falando só de Davi, estava falando de Cristo, desse que sofreu tudo em nosso lugar. Quando o mundo parece desmoronar, vá a Cristo. Confie em Cristo, descanse nele, espere nele. Cristo é a sua paz. Cristo é o seu refúgio. Cristo é a sua fortaleza. Cristo é a sua salvação. Se você veio aqui hoje, nesta manhã, com seu coração entristecido, Cristo é a sua alegria. Se você veio aqui com seu coração abatido, Cristo é sua fonte de encorajamento. Se você veio aqui com seu coração completamente desanimado, Cristo é sua paz. Se você veio aqui com o coração sem esperança nenhuma, Cristo é a sua salvação. Olhe para Ele e você será salvo. Confie nele e você será salvo. Olhe para Cristo. Quando o mundo parece desmoronar, Cristo é a resposta. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos orar. Nós te agradecemos, bondoso Deus, por tua santa e bendita palavra. E pedimos, Senhor, aplique ao nosso coração. Ensina-nos a confiar em Ti nas horas difíceis da nossa caminhada. E saber que no céu nós temos um amigo, um companheiro, o nosso escudo, a nossa rocha, a nossa salvação. Ensina-nos a confiar nele e a descansar nele em todo o tempo. Nós oramos em nome dele, em nome de Jesus. Amém.